dia, igreja. Bom dia. Saúde, paz e prosperidade, amém? Diga para quem está do seu lado: que bênção ter você ao meu lado. Mas você não está aqui por acaso. Deus vai me usar para ministrar na sua vida. Vamos abrir nossa Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ou melhor, aos Efésios capítulo 5, do verso 18 em diante. Domingo passado nós iniciamos as ministrações do mês de fevereiro na casa. Este mês de fevereiro é um mês que nós vamos ministrar sobre avivamento. Repita comigo: enchei-vos do Espírito Santo. Você está se enchendo do Espírito Santo? Efésios capítulo 5, verso 18 diz assim: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Vamos ler juntos? Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Qual é o alvo de Deus para nós? Repita comigo: ser cheio do Espírito Santo. Nós nos enchemos de muitas coisas e não quero condenar nem criticar isso, mas eu quero falar especificamente sobre algo que, como igreja, sem exceção, todos nós devemos ser. Repita comigo: ser cheio do Espírito Santo. Mas para eu ser cheio do Espírito Santo, há uma condição anterior. E qual é a condição? Não se embriagar com vinho, com cerveja, com bebida forte, porque a bebida vai levar você à desgraça, vai levar você à dissolução, vai levar você à destruição. E aí os crentes superficialmente dizem assim: pastor, eu já não bebo mais, eu já não sou um pé de cana mais, eu já não sou um gambá mais. Como é que era aquele personagem do Tom Cavalcante? Eu não sou um João Canabrava, nem uma Maria Canabrava. Pastor, então agora já estou pronto para ser cheio do Espírito Santo. Você não se embriaga com vinho, mas será que você não substituiu o vinho, ou a cerveja, ou a cachaça, ou a maconha, ou o crack, ou a cocaína por outras drogas? Não é só o vinho, só as drogas que nos embriagam. A palavra embriagar, eu ministrei isso semana passada, pode ser substituído pela palavra intoxicar. Será que você não está intoxicado? Se você mudar a palavra, o sentido também amplia. Não é só o vinho que intoxica. Uma fofoca intoxica, uma difamação, uma calúnia, certas amizades, certos relacionamentos, certos ambientes, certos lugares. São lugares, pessoas tóxicas, que vão fazer o que com quem está próximo a eles? Intoxicar. Talvez você busque o Espírito Santo, mas não alcança a plenitude. E você fica se perguntando: por que eu não alcanço a plenitude do Espírito Santo? Será que não é porque você está intoxicado com algo que não agrada o Espírito Santo, que não alegra o Espírito Santo? Você sabe que o Espírito Santo é uma pessoa, não é só um poder. Espírito Santo tem personalidade, Espírito Santo tem vontade, Espírito Santo tem sentimento. Que isso, pastor? Espírito Santo tem sentimento? A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Então ele é uma pessoa, é uma pessoa que tem suas vontades. Eu, como uma pessoa, há ambientes que eu não vou. Sabe por que eu não vou? Porque são ambientes tóxicos, que embriagam a gente. Você já me ouviu falar várias vezes, e há pessoas que às vezes não compreendem, e por não compreenderem me criticam. Eu não gosto de ir em festas de crente. Ah, meu pastor, é muito esquisito. Sabe por que eu não gosto? Porque as festas de crente, em muitas vezes, são ambientes o quê? Tóxicos. Festa de crente, eu já observei, experiência própria, é ambiente de fofoca. Naquela mesa está falando de quem está naquela outra mesa. Naquela outra mesa está falando de quem não foi àquela festa.
Na outra mesa está falando de quem foi com aquela roupa. Irmãos, e eu não vou para gente de nível assim. Eu tenho nojo, eu tenho ojeriza, me faz mal, me dá náusea, dá vontade de vomitar quando eu vejo gente baixa que fala do outro para colocar no nível mais baixo que o dele. Eu não vou em ambientes assim. Pastor, então se eu vá na festa de quem não é crente, irmãos, eu não vou em quase festa nenhuma. Porque principalmente eu não tenho tempo. As festas geralmente são sábado à noite, não é assim? E o que o pastor faz sábado à noite? Está se preparando para o domingo da igreja. O que você prefere? A minha presença na festa com você ou uma palavra que te abençoe e te edifica no domingo? Então eu tenho que fazer uma escolha. Mas se eu pudesse ir, às vezes eu posso, eu opto por não ir. Porque aquele ambiente, para mim, será um ambiente o quê? Tóxico. E onde isso traz a consequência na minha vida? Isso me impede, me limita de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não quer encher um ambiente tóxico. Ele não quer encher um coração tóxico. Ele não quer encher uma vida tóxica. Se você for para o dicionário, e tudo isso eu ministrei domingo passado, e procurar a definição da palavra intoxicar, sabe qual sinônimo você vai encontrar? Repita comigo: envenenar. Então o que é intoxicar? Envenenar. Há ambientes que estão fazendo o que com você? Envenenando. Há amizades que estão fazendo o que com você? Envenenando. Há pessoas que estão fazendo o que com você? Envenenando. Há lugares, há decisões, há comportamentos, há estilos de vida que estão fazendo o que com você? Envenenando. E como o Espírito Santo vai encher uma pessoa envenenada? Esse veneno vai ter que ser tirado. E aí domingo passado eu ensinei para a igreja que um dos grandes venenos que nós estamos absorvendo é o veneno da rede social. É o veneno de quê? Da rede social. Instagram, Facebook, Twitter e assim por diante. Você fica o dia inteiro lá, passando a tela, subindo a tela, vendo vídeos, ouvindo áudios, lendo mensagens, vídeos de 15 segundos, 30 segundos, parece que o Instagram agora é no máximo 1 minuto, né? E você vai vendo aquilo e vai se enchendo, na maioria das vezes de quê? De veneno. E aí você chega um momento: Senhor, enche-me do seu Espírito. Mas olha aí para Efésios, capítulo de número 5, versículo 18. Não se embriaguem, não se intoxicam, não se envenenem, pois essa intoxicação, esse veneno, essa embriaguez levará você até onde? A desgraça. No lugar disso, sabe o que a Bíblia está dizendo? Encham-se do Espírito Santo. Então, meu irmão, olha para mim. No lugar de você entrar lá no Instagram, eu tenho Instagram, deixa eu entrar aqui. Você entra lá no Instagram e no lugar de você ficar fazendo isso, ó. Isso aqui tem uma palavra moderna aí que eles criaram que chama stalkear. Como é que chama o negócio? Passar a tela. No lugar de fazer isso, o que a Bíblia está dizendo? Encha-se do Espírito. Se você entra no Facebook, eu também tenho Facebook, e no lugar de você ficar fazendo isso, ó, o que a Bíblia está dizendo? Encha-se do Espírito Santo. No lugar de você estar num lugar bebendo álcool, cerveja, sei lá o que, cocaína, crack, maconha, sei lá o que você tem que fazer? Encha-se do Espírito Santo. No lugar de você estar numa rodinha de pessoas falando dos outros, fofocando, caluniando, difamando, o que você tem que fazer? Encha-se do Espírito Santo. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios e não se assenta na roda dos escarnecedores e não se junta com aqueles que falam mal de tudo que é sagrado. Antes o seu prazer está na lei, e nessa lei ele medita de dia. Salmos já fala isso. Quando Paulo vem escrevendo aos Efésios, ele não está inovando, ele está pegando um fundamento do Antigo Testamento, escrito pelo salmista, e trazendo para uma linguagem da igreja primitiva.
Agora nós, no século 21, estamos abandonando isso, e no lugar de ter uma igreja cheia do Espírito, nós estamos tendo uma igreja embriagada, intoxicada, envenenada. Essa semana nós fizemos uma lição de casa. E qual foi a lição de casa? Uma semana sem Instagram, uma semana sem Facebook. Quem levou isso a sério, levanta a sua mão. Parabéns para você, mas você viu que são poucos? E eu vou falar o que eu vivi, e sei que outros viveram porque já me falaram. Eu estava lá olhando meu WhatsApp, irmãos, e meio que no automático, na força do hábito, vamos assim dizer, no estilo. O que eu ia lá e clicava? Estava, meu Deus, hoje, essa semana eu não posso. E aí eu fechava. Olhava o WhatsApp novamente, li uma mensagem e falava, e fechava o WhatsApp. Para onde eu ia? Clicava no Facebook, o Espírito Santo fecha. Meu Deus, essa semana eu não posso. Passei, irmãos, eu não olhei nada, nem o da casa, nem o dos jovens, nada. Eu me isolei mesmo, que eu gosto disso. Para mim faz bem. Sabe o que acontece? Me sobra mais tempo, e com mais tempo eu posso fazer mais coisas. A minha família me disse: nossa, semana você está criativo, hein? Eu não falei para eles, mas imediatamente veio a interrogação dentro de mim: por que será? Uma mente menos embriagada, intoxicada, envenenada. Eu faço muitas coisas na igreja, mas eu sou criativo. Eu brinco que eu sou o doido que inventa. Eu preciso de um doido que faz minha invenção ser real. Então eu invento aqui e mando uma mensagem para alguém: irmão, é um negócio assim, você pode fazer isso? Irmão, assim. Na rede de casais, nós alugamos um piano de cauda e colocamos aqui, ó. Como é que eu tive essa ideia? O que se foi ministrado ao meu coração? Eu estava, essa semana, vivendo que tipo de processo? Desintoxicação. Eu estava me limpando, depurando, filtrando. E aí tem espaço, tem lugar, tem tempo para o Espírito Santo fazer o quê? Aumentar o nível dele na minha vida. Eu falei: vamos levar um piano para a rede de casais. Você vai achar um piano onde? E nós começamos a procurar, irmãos. E não se alugava, porque piano você transporta e desafina. E para afinar é muito caro. E nós telefonando, e alguém ligando, alguém procurando, e não achava. Falei assim: e um piano cenográfico? O que é um piano cenográfico? É só um móvel. Ele não é piano de verdade. É só um móvel de madeira que você pega o seu teclado e põe ali. E quem está olhando pensa o quê? Ah, que coisa chique! Um piano! E aí alugamos um lá em Levi Gasparian, irmãos. Não foi daqui não. Arrumei meu irmão com a picape, que a minha está na oficina, para ir lá na sexta-feira de manhã buscar, 7 da manhã, voltar para lá no sábado, 7 da manhã, levar. Alguém veio: pastor, de onde veio essa ideia? De uma mente, de um perfil de personalidade, de temperamento, de caráter, de uma psique que não estava mais contaminada com imagens, com vídeos de mulher na academia, de mulher mostrando bumbum, de mulher mostrando peito, de mulher fazendo pose, de mulher fazendo biquinho, e de mulher na praia, e de mulher andando. Uma semana sem isso. A única mulher que eu vi foi a minha. Você acha que isso não vai ter efeito? Você acha que isso não vai produzir resultados? Aí o Espírito Santo começa a ter um ambiente, um coração onde ele possa encher. Irmãos, a coisa está tão crítica, que tem gente que na igreja não consegue ficar sem acessar o Instagram, não consegue ficar sem acessar o Facebook. Eu estou à procura, não encontrei, mas encontrarei um bloqueador de celular para ficar aqui dentro. Aqui dentro, o bloqueador foi ligado, ele bloqueia todos os sinais. Não recebe telefonema, não acessa internet. Você vai entrar no modo avião forçado.
O avião foi o pastor que arrumou. E aí nós vamos colocar, não sei quantos, estou vendo, é caro, não é barato não, é caro. Mas nós vamos pagar o preço. Para quando você entrar aqui, principalmente, seu celular, zera. Sabe o que eu tinha pensado antes? Eu vou criar um armário e todo mundo para entrar vai ter que colocar o celular lá no armário. Arrumar uma chavinha para cada armário. Eu pensei, mas peraí, como é que eu vou arrumar um armário de 300 lugares? Eu vou colocar esse armário onde? E o povo é desobediente, vai ter gente traficando o celular no culto. Isso não é inteligente. Sabe de onde que eu vi isso? Quando eu fui lá no Templo de Salomão da Universal, lá em São Paulo. Irmãos, pensa num negócio extraordinário. Meu Deus, eu não queria ser Universal, mas eu queria aquilo da Universal para nós. Uma coisa fantástica. E sabe o que tem lá? Ninguém entra com celular. Ninguém entra com máquina fotográfica. Ninguém entra com filmadora. Você já viu no Facebook, no Instagram, alguém filmando o culto do Templo de Salomão? Tem não, por causa disso. Eles têm uma coisa enorme, você não tem ideia do tamanho, você não tem ideia. Então tem um lugar lá que você guarda o celular, fecha e eles te dão a chave e você vai para o culto. E tem outra coisa, as portas se fecham 10 minutos antes de começar. Quando começa o culto, todo mundo já entrou, atrasados não entram. Portas fechadas. E aí, quando você entra no culto, o pessoal vestido tipo sacerdote, e eles te entregam um envelope dourado. Que já é o envelope da oferta, é universal, né, irmão? Já entende, né? O envelope da oferta. E irmão, eu entrei que pensa no negócio chique, irmãos. Comparativamente, esse prédio lá perto dele, isso aqui é uma favela. Eu falei assim, gente, que misericórdia, olha aqui. E eu pensando aqui, né? Nosso forro caindo, nossa fachada aqui não termina, os problemas que nós temos no nosso tempo, assim, Jesus. Aí vem a hora da oferta, irmãos. Aí na hora da oferta eles estão lá pregando, 5 ofertas, né? Eles estão lá pregando e tal. Na hora da oferta principal, dentro do envelope tinha uma luvinha branca. Para você pegar no dinheiro, você coloca a luva, porque aquele dinheiro, quando você decide dar para Deus, ele torna-se santo. E se é santo, você não pode contaminar com a sua mão. Olha a onda deles, irmão. Eu olhei o envelopezinho e falei assim, olha esse povo inteligente. E aí começaram as ofertas. 1 milhão. 1 milhão? E foi gente lá, irmão. Rapaz, por que esse povo vai na casa da bênção em Juiz de Fora? Aí depois 500 mil. 300 mil. E foi. Até 100 reais. Chegou em 100 reais. Vou levar esse envelope para casa. Eu assim, rapaz, imagina começar uma oferta com 1 milhão. Nossa, pastor, que absurdo. Há um lado de exagero, mas há um outro lado que nós temos que entender. Há um lado de um povo que está decidido a servir a Deus de alto nível. Talvez um nível que não é nem para nós. Eu vou te ensinar um nível que não é para você. É o nível que você não aceita. Eu não concordo com isso, é porque você não tem nível para aquilo. Se aquilo não é errado, se aquilo não é pecado, se aquilo não é contra a lei, e você não aceita aquilo, e não é errado, não é pecado, não é contra a lei, é porque você não tem nível. Vou dar um exemplo para você. Vocês viram o Bruno ministrar aqui e elogiar a esposa dele. Fez muito bem, nota 10. Mas há homens e há mulheres que veem isso no culto, sabe o que eles falam? Eu não concordo. Peraí, irmão, isso que ele fez é pecado? É contra a lei? É errado? E por que você discordou? Porque você não tem nível. Talvez o seu nível é para xingar a sua esposa, é para humilhar a sua esposa, é para desprezar a sua esposa. E quando você vê alguém exaltando e louvando a esposa, que absurdo, tinha que falar isso para Deus. Deixa eu te ensinar um princípio que o apóstolo João escreve lá na carta. Se você não ama o seu irmão que vê, como é que você vai amar a Deus que não vê? Você não consegue elogiar, expressar um elogio, uma qualidade do seu cônjuge em público. Será que você vai conseguir fazer isso com Deus? Já viu na igreja a gente fala assim, irmãos, adora a Deus, sem música, tá? Irmãos, vamos adorar a Deus. Tem irmão que fica assim, como é que eu faço isso?
Como é que eu adorar? Meu irmão, adorar em certo sentido é elogiar. O que é adorar? Elogiar Deus, irmão. Mas tem gente que não sabe fazer isso. Deus, tu és bondoso, gracioso, amoroso, generoso, tu és poderoso, tu és o Deus do impossível, tu és santo, tu és justo, tu és soberano. O que eu estou fazendo? Adorando, elogiando a Deus. Só que tem gente que não tem o quê? Nível. E sabe o que atrapalha uma pessoa a ter nível? Repita comigo: envenenamento, intoxicação, embriaguez. Vocês sabem que eu trabalho no centro social terça a sexta-feira com adictos em tratamento na nossa comunidade terapêutica. Tem 5 anos que eu faço isso. Isso me faz muito bem, porque eu aprendo muito sobre a psicologia humana. A adicção, que é o uso e abuso de álcool e outras drogas, é uma doença mental. E tem coisas que o adicto, o drogado, não consegue fazer, porque ele não tem nível. E sabe por que ele não tem nível? Porque sua mente está o quê? Intoxicada, embriagada, envenenada. E sabe quanto tempo a droga, qualquer droga, demora para sair da corrente sanguínea 100%? 6 meses. Se você vai fazer o exame de admissão numa empresa e eles te pedem o exame toxicológico, meu irmão, se você ingeriu álcool, se você fumou maconha, se você fumou crack, se você cheirou a cocaína, se você cheirou a cola, se você bebeu álcool de posto com suco de limão, abacaxi, que eles fazem isso, se você tomou perfume, porque eles tomam perfume, se você pegou o desodorante aerosol, abriu a boca e lá dentro da boca, se você pegou remédios e tomou um monte deles, vai aparecer onde? Exame toxicológico. Demora quanto tempo para desintoxicar? Você acha que uma semana desintoxica você do que a internet coloca aqui dentro? Do que a internet coloca através da visão, através dos ouvidos? Então eu quero te ensinar. Essa primeira semana a gente eliminou. Essa semana agora, eu não vou te falar para você ficar fora da internet, que isso é alienação, mas só olhe aquilo que é para te ensinar. Só olhe aquilo que edifica. Não edifica, não acessa. Vai nos perfis específicos, perfis que vão te ajudar naquilo que você precisa. Acesse aquilo, leia somente aquilo, mas não fique stalkeando, subindo a sua tela. Quem está me entendendo, diga amém. Por que isso? Porque você vai ser mais santo, mais isso, mais aquilo? Não. É para você se desintoxicar. Mas às vezes a desintoxicação é parar de conversar com algumas pessoas, é parar de ir na casa de algumas pessoas, é fechar a porta da sua casa para algumas pessoas. O que são pessoas? São relacionamentos tóxicos que te envenenam. Quem está me entendendo, diga amém. E aí depois disso, o que você vai ser? Cheio do Espírito Santo. E para ilustrar, assim como ilustrei semana passada, essa taça está cheia? Não. E uma taça vazia, se eu a der para o Betinho que aqui está, isso vai significar o que na vida dele? Nada. Se a mesma taça eu passar para a Thalita, o que isso vai acrescentar na vida dela? Nada. Sabe por que eu tenho que ser cheio? Porque eu vazio não sirvo. Eu vazio não sou resposta para ninguém, não sou solução para ninguém, não sou luz para ninguém, não sou sal para ninguém. E nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Não é só Jesus que ilumina, não. A igreja também tem que ter luz. A igreja também tem que iluminar. Ninguém acende uma lanterna ou um candeeiro e o coloca debaixo da mesa e da cama. Pelo contrário, ele é colocado onde? No alto. Todas as lâmpadas, toda a iluminação que você vê aqui está no chão? Não, a não ser essas de direção que é o LED, para ajudar quem anda. Mas o resto nós colocamos sempre onde? Deus quer te colocar lá em cima. Mas tem que ter luz aí. Deus quer te fazer, quer te apresentar o mundo. Mas tem que ter sal aí. Tem que ter água aí dentro.
E muita gente, porque está envenenado, está o quê? Vazio. Você precisa ser... Encheu? 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 Agora encheu. É assim, diga para quem está ao seu lado, é assim que Deus quer que nós sejamos. E você está cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus. O Espírito Santo vem sobre você, o Espírito Santo toma você, o Espírito Santo enche você, o Espírito Santo se apropria de você. Você está cheio do Espírito de Deus. E aí, por favor, tem equilíbrio no que eu vou dizer. Tem irmãos que falam assim: ah, pastor, eu estou cheio. Você está cheio por quê? E você começa... Olha, irmão, eu não vou falar se você está certo ou está errado, mas ser cheio para isso, eu fazendo isso, você pode fazer, não estou falando para você não fazer, mas isso não pode ser uma evidência que você está o quê? Cheio. Vamos lá, eu tenho que ser a luz do mundo, eu tenho que ser o sal da terra, eu tenho que estar cheio do Espírito, aí eu vou iluminar o mundo. Eu vou iluminar o mundo. Eu vejo, as pessoas me enviam e eu vejo algumas pessoas em alguns cultos que olham assim e falam: mas de onde vem essa manifestação? Aquilo ali, se está fazendo bem para alguém, deve estar fazendo bem só para aquela pessoa. Mas para todos os outros, a gente geralmente fica como? Nossa, que isso? Um dia desse eu vi um homem careca, grandão, com a roupa, na minha opinião, um vestido, tá? Um vestido, ele descalço e ele no altar de uma igreja rodando. E a roupa abrindo um leque assim, e ele rodando assim, mas... O que é isso? O que é isso? Na visão deles, eles estão o quê? Cheios do Espírito Santo. Meu irmão, eu não critico reações emocionais à ação do Espírito Santo. O Espírito Santo toma você e você chora. Amém. O Espírito Santo toma você e você dá um glória, você grita. Amém. O Espírito Santo toma você e você fala em línguas, pula, deita, rola. Amém. Eu jamais vou discutir isso. Mas se isso é ser cheio do Espírito Santo, eu vou novamente fazer a ilustração para você. Se eu entrego para os irmãos uma taça vazia, o que isso acrescenta? Nada. Se eu entrego para ele uma rodada da igreja, uma língua estranha, desconhecida e sem interpretação, um pulo, um rolar no chão, plantar uma bananeira, o que isso acrescenta a ele? E todos que foram cheios do Espírito Santo sempre tiveram algo a servir, a acrescentar, a ministrar na vida de outras pessoas. Você sai do culto, nossa pastor, que culto abençoado, eu estou cheio do Espírito Santo. E quando você chegar lá na sua casa, qual é a luz que vai brilhar lá? Qual é o sal que vai dar sabor lá? Para nós entendermos isso, venha comigo para Juízes. Juízes capítulo 13. Antigo Testamento, Juízes, capítulo de número 13. Minha Bíblia trava um pouquinho. Versículos 4 e 5. Ou melhor, vamos antes. Versículo de número 3. O anjo do Senhor apareceu a ela e a mãe de Sansão, e disse: você não podia ter filhos, e por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. Qual é a promessa que Deus está passando para ela? Agora você o quê? Ficará grávida e terá
um filho. Agora, para que ou por que ela teria um filho? Capítulo 13, versículo 1. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou, repita comigo, que sofressem 40 anos na mão dos filisteus. Deus agora vai levantar um libertador. Deus agora vai trazer um juiz, um homem poderoso para libertar o povo dessa escravidão, desse domínio filisteu de 40 anos. Sabe quem é essa pessoa? É a esposa de Manoá. Manoá é o homem, esposa dele. O anjo aparece para ela e diz, versículo 3, você não podia ter filhos. Verso 4, não tome vinho, nem cerveja, e não coma nenhuma comida. Em outras palavras, o que o anjo está dizendo para a esposa de Manoá? Não se embriague, não se intoxique, não se envenene, porque você terá um filho que vai ser libertador de Israel. Versículo 5, porque você ficará grávida, dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Repita comigo, ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Se Deus vai usar você para começar a livrar sua família do poder do maligno, você vai ter que ser cheio de Espírito. Mas antes, não se embriague, não se envenene, não se intoxique. Deus está falando isso para uma mãe. Quando a mulher ouve isso, tem esposas aqui? Amém. Tem esposas aqui? Amém. Amém. Versículo 6. Então a mulher procurou o... Olha que mulher sábia. Ela ouve a voz de quem? Ela ouve a voz de Deus. Um anjo aparece a ela. Nos estudos teológicos há uma discussão sem fim. Quem é esse anjo? Porque há indicação de que esse anjo seja Jesus. E daqui a pouco eu explico por quê. A mulher recebe a visita de um anjo que fala para ela que ela vai ficar grávida e que por causa de quem será o filho, ela não pode se envenenar, nem se intoxicar, nem se embriagar. Ela precisava se preservar. E o filho dela ia ser consagrado a Deus e nunca ia poder fazer o quê? Cortar cabelo, porque ele seria nazireu. A mulher ouve isso, recebe isso, e quem é que ela vai procurar? Mas as feministas de plantão, diabo disfarçado de crente dentro da igreja, empoderadas, eu falar com o marido, eu dar satisfação com o marido, meu corpo, eu não preciso de homem para ter filho, eu preciso de esperma. E esperma eu compro. Eu vou no banco de esperma e eu pego um homem lá e escolho se é olho azul, se é olho verde, se é louro, se é moreno, se é mulato, se é negro, se é alto, se é baixo, se é ectomorfo, mesomorfo. Eu escolho. Eu não... tem mulher assim dentro da igreja que é independente, autossuficiente. E seu marido? Aquilo só está lá em casa. A esposa de Manoá é assim? A esposa de Manoá é assim? Não, ela ouve a voz de Deus, ela recebe a visita de um anjo, recebe uma promessa, e ela vai procurar quem? Versículo 6. Então a mulher procurou o... Tem mulheres independentes aqui, cheias de graça, autoritárias, empoderadas. Eu faço o que eu quero, não tenho que falar nada com meu marido, não tenho que dar explicação, não tem que dar satisfação. Afinal de contas, eu sou mulher do século 21, empoderada. É uma capeta na vida do seu marido. Se conversar com seu marido, ele vai dizer: pastor, tem um satanás lá. Minha mulher é o satanás de calcinha. Pastor, não sei o que eu faço. E há mulheres assim, e defendem essa atitude dentro de onde? Da igreja. Diga para essa mulher que está ao seu lado: sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Irmão, eu tinha que terminar agora, mas eu tenho que continuar pregando. Vocês aguentam a onda aí?
Então vamos lá, vamos embora, é isso aí, gostei. Versículo 6. Então a mulher procurou o marido. Irmãos, olha bem, e disse: um homem de Deus falou comigo. Ele parecia um anjo de Deus, e isso me deixou apavorada. Eu não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava, mas prometeu que eu ficarei grávida e que terei um filho, e mandou que eu não beba vinho, nem cerveja, e não coma nenhuma comida proibida, pois o menino será dedicado a Deus como nazireu por toda a vida. Tudo que ela ouviu de Deus, ela falou para quem? Para o marido. Aí você vem na igreja: olha, o pastor deu uma mensagem para mim. Qual a mensagem? Ele deu para mim. O marido, dependendo do marido, o que ele pode pensar? Esse cara aí, esse pastor vai pegar minha mulher. Aí ele vem na igreja para conhecer o pastor. Chega aqui e vê um homem desse, moreno, forte, alto, bonito, veste-se bem, fala bem, cheio de Deus. Aí ele olha para ele no espelho, porque todo mundo tem espelho. Ele olha para ele no espelho e fala: eu vou perder. Aí fica com raiva de mim, porque eu estou falando coisas para a esposa dele, que a esposa dele, cheia de demônio, chega a qual conclusão? Eu não tenho que falar nada para o meu. O Senhor te repreenda, meu irmão. Essa autossuficiência e independência não é de mulher de Deus, não é de mulher convertida, não é de mulher nascida de novo, que se coloca acima do homem, assim como o homem que é cheio de Deus não se coloca acima da mulher. O feminismo é uma reação ao machismo, mas na reação ao machismo se coloca na posição acima do homem. Todos que se colocam na posição acima de alguém é orgulho, e Deus, Ele não aceita o orgulhoso. O orgulhoso o Senhor rejeita. Mulher feminista é mulher orgulhosa em relação ao homem. Homem machista é homem orgulhoso em relação à mulher. Na igreja, homem de Deus não é machista, mulher de Deus não é feminista. Pastor, homem de Deus e mulher de Deus é o que? É de Deus. Aleluia! E quem é de Deus é humilde. Amém. Quem é de Deus é o que? É humilde. Sabe o que quer dizer ser humilde? É saber considerar o outro superior a ele mesmo. Não é você que se considera superior ao outro, é o outro que considera você superior a ele. Isso é sinal de quê? Humildade. Gente machista ou feminista não são humildes, estão soberbos, orgulhosos, arrogantes, de uma ideologia social, de uma ideologia de gênero que está destruindo famílias mundo afora. Mas levanta sua mão e diga: aqui não. Aqui não. Com autoridade, aponta o dedo para quem está perto de você e diz: aí também não. Faz um círculo assim com a mão assim, fala: aqui também não. E lá na sua casa? E lá na sua família? E lá no seu lar? De vez em quando o homem tem que dizer para uma feminista: fica quieto, cala a boca. De vez em quando a feminista tem que dizer para uma mulher, tem que dizer para um machista: fica quieto, cala a boca. Não, isso não existe na Bíblia, irmão, mas está entrando nos lares. Sabe por quê? O evangelho está dentro da igreja, mas o evangelho não está mais dentro das famílias. Não chegou a boa nova lá, não tem luz. Então ela procura o marido. Versículo 8. Então Manoá é o marido. Então Manoá faz o quê? Orou ao Senhor dizendo: irmã, o que você fala para o seu marido leva seu marido para a oração? Irmã, esposa, ô bem, ô meu amor, o que você fala para o seu marido leva seu marido para a oração? Ou o que você fala para o seu marido leva seu marido para o boteco, para a boca de fumo, para a beirada de um campo, para a prática de um esporte, para ficar longe de você o dia todo? Tem marido aqui? Marido, o que a sua esposa fala com você, você vai para a oração ou você fica ferido? Ai, minha mulher acabou comigo, minha mulher me colocou abaixo no cocô do bandido, do cavalo, do cachorro. Eu acho que eu vou sair de casa.
Miserável homem que sou. Minha mulher cuspiu e escarrou. Eu estou comendo pão que o diabo amassou. Aí eu vou desistir. Ai, mulher, não dá. Mas, irmão, eu tenho uma convocação para você. Dia 10 de março, você tem que estar na maçonaria. Eita glória! Manoá ouve da esposa o que ela ouve de Deus, e ele vai fazer o quê? Ele vai orar a Deus, irmão. Você não tem que ficar ouvindo o que a sua esposa fala e lá ligar para a mãe dela. Ô, sogra, ó, o capeta entrou de novo. Você que já falou para mim? Ela falou isso. E o que você fez? Ó, eu só ouvi, agora estou falando aqui para a senhora. O que eu faço? Eu devolvo aí para a senhora? Não, aqui não. Aqui não tem devolução. Levou é sua, até o fim. Mas o que eu faço agora? Ah, vai que é sua, Tafarel. Não tem homem assim hoje. Manoá, homens, Manoá foi fazer o quê? Orar a Deus. E olha a oração dele. Oh, meu Deus, peço que mandes de volta o homem de Deus que enviaste, para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer. Verso 9. Deus fez o que Manoá pediu. O anjo apareceu de novo à sua mulher, quando ela estava sentada no campo, e o marido não estava perto. Olha que cena de casal. Até parece rede de casal, mas não é. Olha que cena de casal. Deus ouve a voz, a oração do marido. O anjo aparece de novo, mas aparece para quem? Para a mulher. Ela está no campo, o marido está em outro lugar. O anjo aparece para ela. Ele pediu para ele, o anjo apareceu para ele. Versículo de número 10. Então ela correu depressa para o lugar onde ele estava. Ele, o marido, e disse: o homem que falou comigo outro dia apareceu novamente. Manoá se levantou e, repita comigo, seguiu a mulher. Manoá se levantou, repita comigo, e seguiu a mulher. Manoá se levantou e, repita comigo, e seguiu a mulher. Eu não sigo mulher, pois eu sou macho. É mulher que me segue. Ô obtuso, deixa eu te ensinar uma coisa. Pastor, não entendi esse vocabulário. O que é obtuso? O burro. Esse significa obtuso. Deixa eu te ensinar uma coisa. Se sua mulher quer te levar para ter um encontro com Deus, siga essa mulher, irmão. Na igreja às vezes baixa o espírito de submissão. A mulher rebelde, autoritária, insubmissa, revoltada, cheia de si, cheia de mimimi, chata, nojenta, feminista, empoderada, não ouve o marido para nada. Nada. Tudo, não vou. O marido já até desiste. Aí ela fala na igreja: não, pastor, meu marido não presta, pastor. Eu não obedeço o marido, não, pastor. Não, pastor, não faço nada, não. Aí o marido fala assim: agora você não vai na igreja? Sim, senhor. Que em casa não tem mais céu, tá bom. Para a oração aqui em casa, ok. Mas no natural, que dia que ela obedece a esse marido? Nunca. Quando ele quer impor uma coisa sob fé, aí o que ela decide fazer? Decide obedecer como se fosse uma boa esposa. Irmã, o Senhor te repreenda. Sai desse corpo, esse corpo não é seu. Olha o que a esposa de Manoá fala. Vai lá até ele e fala: ó, o anjo apareceu de novo. E o que Manoá fez? Seguiu uma mulher. Não, eu não sigo mulher. Isso é machista, irmão. Não, eu não sigo homem. Você também é feminista, irmã. Isso está destruindo ambos. Você está entrando na história do mundo, na ideologia do mundo, nas pautas de esquerda, e você não está entendendo isso que a Bíblia ensina. Olha aqui, um homem seguindo a mulher. Diz a Bíblia: foi até onde estava o homem e perguntou: você é o homem que falou com a minha mulher? Sim, respondeu ele. Você está notando em Manoá aqui algum ciúme? Não, Manoá não está ciumento. Manoá está interessado na mensagem. Tem homem que tem que amadurecer. Tem qualquer homem que conversa com a mulher dele: o que foi? O que é? Está falando o quê? Por que está falando? Meu irmão, diga para esse homem ao seu lado aí: se garante, meu. Segura a sua onda. Mas deixa eu te ensinar aqui que segurar a onda não é ser burro. Se você vai conversar com a minha esposa, eu não vou chegar perto de você: aí, meu, o que é?
Mas se o Thor chegar, eu vou lá. Que a minha garantia diante do Thor já começa a baixar. Olha bem, o Thor. Como é que chama aquele cara lá que a gente estava conversando ontem lá em casa? Eu, você, Stefano? Só tem você para me ajudar. Ele fez uma igreja para casar, para renovar laços com a mulher. As irmãs, me ajudam aí, um homem que cozinha. Isso, esse homem Hilbert. É o Hilbert, né? Bom, o cara faz tudo, irmão. Ele fez não sei quantos anos de casamento e ele construiu uma igreja. Ele construiu uma capela para renovar os votos com a esposa. Ele. Agora, ele fez uma montanha-russa na casa dele, dos filhos dele. Ele faz as comidas, irmão. Chique. E ainda é magro, é louro e é olho azul. Minha garantia aí diminui, irmão. Não me garanto tanto mais, não. Se ele chegar para levar a mensagem da van, eu chego junto. O que foi? Qual é a conversa? O que você quer? É igual eu digo que o Thiago falou que ia conversar comigo. O Thiago vai ser meu genro. É no corredor ali, ó. Termina um culto de terça-feira. A Stephanie de um lado e ele do outro. Eu olho assim e dentro de mim eu penso: isso é uma armadilha. Aí eu vou andando em direção a eles, estão olhando para mim, eles apreensivos, eu também, só que eu não dou bandeja. Aí ele chegou: oi pastor, preciso conversar com o senhor. Se pois não, qual é o assunto? É sobre a Stephanie, tem conversa não, fui embora. Demorei 3 meses para atender o homem. Thiago é homem de fibra. 3 meses eu fiz jogo duro. A Vânia já se desmanchou. Abraão, tem que conversar com ele. Abraão, você falou que a sua filha podia namorar? Não, eu falei que a minha filha podia namorar depois de 18. Pode namorar. Mas você não conversa comigo. Eu não falei que eu ia conversar. Eu falei que podia namorar. Mas para namorar não tem que conversar contigo. Se namorar, se conversar comigo, eu dou pronto. Mas você não aceita conversar. Eu não falei que com 18 anos o homem podia conversar. Eu falei que com 18 anos ela podia namorar. É pegadinha, irmão. Olha. Tem pegadinha em tudo quanto é lugar, na minha casa não vai ter? Que negócio é esse?